Não esqueça de orar por mim. E ele trabalha de 9 da noite às 4 da manhã. Então, irmãos, ele trabalha fazendo entrega de moto. Aí quando foi de manhã que eu acordei, que eu olhei no meu celular, tinha uma mensagem dele e um vídeo. Quando eu abri aquele vídeo, que eu vi, irmãos, a mão dele cheia de sangue, eu disse, Jesus. Aí ele disse, mãe, um carro me fechou, me jogou no chão, acabou com a frente da moto, a lateral na parte da frente. E graças a Deus que eu estava de capacete, que eu fui com a cara no chão. Se eu tivesse batido assim, com certeza tinha morrido. Aí mandou o vídeo e mandou aqui, ó, do quadril dele, até no pé, largou o couro assim, ó, da perna. A mão estava aquela marca, aquela bola assim, ó. Aí eu falando com a minha irmã, eu falei assim, agora está doendo, eu vou ficar calada, mas depois eu vou dizer para você, se lembra as dores que Jesus passou na cruz por você? Os cravos na mão dele, você sentiu na sua mão, não é nem verdade. De um cravo, né? Que ele traspassou. E quando eu falei com ele, quando ele me pediu oração, eu disse, meu filho, ore e volte para Jesus. Aleluia. Volte, porque você é um grande instrumento nas mãos do Senhor. Irmãos, ó, à tarde, Deus mostrou para ele, né? Para ele orar que algo estava preparado contra a vida dele, para tirar a vida dele. Irmãos, está fazendo um mês que ele sofreu um acidente junto com o outro que faleceu agora nesse mês, faz 10 anos. E Deus livrou a vida dele, deu livramento, mas o outro se foi nesse mesmo mês. E também com a moto. Eu disse para ele, olha meu filho, vigie e veja o quanto você é importante para Deus. Como é importante você na casa de Deus, porque irmãos, a pessoa que está afastada, Deus lhe revelar o que vai acontecer com você. Ô irmão, eu ia correndo para Jesus, né? Você imagina uma pessoa dessa dentro da igreja servindo a Deus, irmãos. Como Deus não ia usar, como ia ser útil na obra do Senhor. Porque desde criancinha, irmãos, ele tem dom de revelação. Desde menino, pequenininho, Deus revelava para ele acidente as coisas quando ele ia se acidentar. E ele voltava me dizendo o que ele tinha visto. Às vezes ia chorando e dizia, mãe, eu vi isso, isso e isso. Então, irmãos, Deus tem dado muitos livramentos. Eu fiquei pensando, no mesmo mês que eu perdi o outro, quase perdi esse. Mas o nosso Deus é quem cuida, é quem livra, irmãos. Dá dó você ver o vídeo dele, assim, na carne viva. Aí eu disse assim, passa cuida uns remédios aí, vai fazer um raio-x para ver se quebrou nada, né, na mão, caiu assim. Eles vão cair, ele foi embora, né, ele nem parou. Eles param não, porque eles pensam que matou, né, vai parar. Mas vinha um casal atrás, parou e juntou, que ele trabalha com a maquininha, né? Eles patifou a maquininha lá da empresa, o pessoal saiu juntando, bobina, o celular dele, as coisas dele, e ajudaram ele a se levantar. E ontem ele disse assim, aí a minha namorada hoje vai pilotar para mim trabalhar. Mas só que ela não tem carteira, né? Eu orei, pedi misericórdia a Deus, fazer o quê, né? Tem que ir, graças a Deus foram, voltaram bem, hoje mãe deu notícia que está melhor, graças a Deus. Então, irmãos, é assim, enquanto nós oramos, Deus cuida dos nossos. O único problema é que ainda nós orando, nós fazendo sacrifício, Deus não vai salvar o nosso. Ele não tem direito de salvação porque nós estamos orando por eles, não, né? Nós temos um exemplo lá nos filhos de Jó. Ele fazia sacrifício por ele, oferecia holocausto para quê? Deus permitiu que eles morressem, porque quem amava a Deus e obedecia era Jó, não era eles. Mas Deus dá livramento para nós, pais e mães, não sofrer. E Deus dá uma chance, dá oportunidade para se voltar para Deus. Amém? Amém. Eu disse para ele, eu oro meu filho, Deus te livra. Mas não acredite, não pense que porque eu oro você todo dia, e antes de voltar você está salvo porque não está. Né? Tem que seguir mesmo, buscar a Deus. Porque Deus tem uma obra grande na vida dele. Deus já falou desde criança, Deus falou que ele era para lá nas mãos de Deus, irmãos. Mas, né, serviu a Deus, é pastor, mas eu creio que vai voltar. Essa é a minha oração de todos os dias. 1 Reis, capítulo 17 e o versículo 8. O 8 em diante. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Está escrito na palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali
a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um pouco de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês que aqui apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temais, vai e fazei conforme a tua palavra. Porém, fazei isto primeiro para mim, um bolo pequeno, e trazei-o para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Só até aqui, porque essa história é muito conhecida, né? Todo mundo já conhece ela de cor. Que nós sabemos que, irmãos, nós sabemos que ali Elias tinha afrontado Acabe, né? Quando ele disse que 3 anos e meio não choveria ali, né? Segundo a palavra dele, não choveria enquanto ele não ordenasse que chovesse. E aquele homem era um homem de Deus, que o que ele falava, Deus assinava. Será que nós podemos falar e Deus assinar? Podemos. Quando nós andamos em retidão diante dele, em obediência à palavra dele, se você orar, Deus faz. Aí às vezes você pede alguma coisa, você faz uma oração, tem alguém lhe perseguindo, fazendo algo, você está orando, não está acontecendo nada não. Por quê? Você está orando com raiva, querendo vingança, querendo que Deus faça o mal e ele não faz. É Deus. Aí não recebe. Entrega na mão dele e diz: Deus, faz segundo a tua vontade, mas age na minha causa, Senhor. O Senhor está vendo que eu estou suportando, Senhor? Resolve e deixa Deus resolver, que ele resolve. Mas se você com raiva for pedir a Deus para matar, para fazer isso, fazer aquilo, não peça, que Deus não vai fazer, porque ele não faz o mal. E às vezes você solta a palavra, o adversário pega ela e faz, mas o nosso Deus não. Então, quando você tivesse, como para nós ter esse crédito com Deus como esse homem tinha, eu sou apaixonado pela história de Elias, porque era um homem que Deus, se Deus dissesse vai, ele ia, vem, ele vinha. Quando ele saiu, aqui ele estava fugindo de Acabe, mas quando Jesus mandou ele voltar lá em Acabe, ele voltou. Ele não teve medo, voltou quando Deus mandou. Por quê, irmãos? Porque quando nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, nós não tememos o inimigo, nós não tememos as afrontas, nós confiamos que Ele é poderoso para nos dar livramento, para nos guardar. E ali, irmãos, aquele homem foi até Sarepta, segundo a palavra do Senhor. Ele foi ali, primeiro, Deus mandou que ele fosse para junto de um ribeiro, que lá ele ia alimentar Elias. Olha só que privilégio você ser alimentado por Deus. Ele ordenou que não chovesse mais, mas Deus providenciou um riacho onde passava uma águazinha todo dia para ele beber. E ainda usou o corpo para levar alimento para Elias. E Elias foi comendo e foi bebendo. Mas chegou o dia que o ribeiro secou. Ele pediu muito tempo de seca, né? Até ele ficou sem água. E ali, irmãos, Deus fala com ele: Elias, vai para Sarepta. E ali eu ordenei que uma viúva te sustentasse. E Elias foi, imagine, irmãos, que o quanto Elias não andou para chegar naquele lugar, a distância, né? Então ele andou até ali, e chegando ali, na entrada daquela cidade ali, ele encontrou exatamente a viúva.
Aquela mulher que estava ali juntando os pedacinhos, né? Graveto, a gente chama de graveto, outros chamam de lenha, os pedacinhos ali de madeira, né? Para fazer o fogo, para fazer aquele último bolinho para ela e o filho morrer de fome. Porque a viúva antigamente, ela não tinha salário. Hoje em dia a viúva fica tranquila, né? O homem falece, ela fica recebendo salário. Mas lá não tinha salário. A viúva não tinha direito à herança naquele tempo, sabia? Só quem tinha direito à herança eram os filhos. E ela tinha um filho. Mas ela estava numa seca tão grande e ela era pobre. Então o marido não deixou herança que nem para o filho, que o filho estando com ela, né? Serviria para ela também. Só, irmãos, que naquela hora, na hora certa, ela encontra a pessoa certa, Elias. Ali chegou Elias, irmãos. Quem era Elias? O Elias não era um simples homem. Ali chegou com Elias o quê? A presença de Deus. Ali chegou um homem que Deus atendia quando ele falava. Ali chegou a solução para a vida daquela mulher. Nós podemos dar um título nessa mensagem de obediência e fé. Ela obedeceu a voz do profeta. Ela logo viu que ele era profeta e ela disse: homem do teu Deus, né? Diante do teu Deus, que eu não tenho nada a não ser um pouco de farinha, um pouco de azeite. Às vezes, irmão, nós temos um pouquinho, aí Deus envia alguém para você socorrer com um pouquinho que você tem. Você vai dividir? Você vai repartir com esse? Dividir fica menos. Repartir multiplica. Quando você reparte com o necessitado, multiplica o que você tem, sempre. Tudo que você divide com alguém, Deus multiplica o seu. E ali, irmãos, quando aquela mulher obedeceu a Elias, e ela entrou e foi fazer o bolo para ele. Então Elias recebeu aquele bolo e ela depois foi fazer o dela e do filho dela. É muito você pensar assim: ó, eu só tenho um pouquinho de farinha, quer dizer, ele quer que eu faça primeiro para ele, né? Vai ficar menos ainda para mim, para o meu filho, mas eu vou acreditar. Ele disse que se eu fizer a farinha vai acabar e o azeite, né? Então eu vou acreditar no Deus de Israel. Aquela mulher, irmãos, não era serva de Deus. Ela não era. Ela era daquele povo que adorava o Baal, não adorava o Deus verdadeiro. Então aquela mulher, nós vemos mais na frente que quando o filho dela morreu, ela disse: tu veio aqui para trazer à memória o meu pecado? Né? Por quê? Porque ela adorava ídolos, adorava Baal. Então, irmão, assim aconteceu. Aquela mulher tirou farinha e fez para Elias. Eu imagino que quando ela chegou lá, não diminuiu a farinha dela nem o azeite. Aí ela tirou e fez para o filho, não diminuiu a farinha. Ela tirou e fez para ela, mas não diminuiu a farinha. E assim foi todo o tempo de seca. Irmãos, quem recebe um profeta de Deus na sua casa, recebe Deus. Aleluia! Porque com o profeta de Deus, irmãos, ele anda assim com Deus, ó. Viu? O verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro profeta de Deus. Quando você recebe na sua casa, você recebeu Deus. Porque a palavra do Senhor diz que se você chegar numa casa, numa cidade, e você não for recebido por causa da palavra, bate até o pó da tua sandália e sai daquele lugar, porque naquele dia, para aquele lugar, para aquela casa, para aquela cidade, será pior do que foi para Sodoma e Gomorra. É muitos ais. Por quê? Porque Deus te enviou, Ele cuida de você, e ai daquele que lhe maltratar, ai daquele que maltrata um profeta de Deus. Porque Deus ordenou, Deus enviou. Você vai segundo a ordem de Deus. E eu vou lhe receber mal e tratar mal, Deus vai punir você. Mas se você der pelo menos um copo d'água, você já não perde o seu galardão. Você ganha até um galardão do Senhor quando você serve a um servo de Deus. Amém? Então, irmãos, Elias ficou com aquela mulher, e ali ele ficou todo aquele tempo de seca, naquele lugar, e nem faltou para ele, nem para ela, nem para o filho. Então aquela mulher, ela achou, ela não somente, né, recebeu Elias achando assim: eu vou ajudar esse homem que está viajando, está com fome.
Ela não sabia que a provisão era para ela. Ela ajudou, mas ela não sabia que aquela provisão não era para Elias, era para ela. Irmãos, o nosso Deus, Ele é Deus de providência. O nosso Deus, irmão, Ele é Deus de hoje, de amanhã e eternamente. Ele sabe do teu amanhã. Ele sabe daqui um ano que tu vai viver, irmãos. E Ele já providenciou um profeta para te ajudar. Ele já providenciou um Elias para profetizar na tua vida. Então, irmãos, Elias ficou ali juntamente com aquela família, né? Eles não passaram mais fome e a seca continuava. Mas sabe por que Deus levou Elias ali naquele tempo? Quem imagina o porquê que levou ali naquele tempo? Será que foi só para dar de comer Elias? Foi para multiplicar o que aquela mulher necessitava, sendo ela nem servia a Deus, ela não servia, mas ela ouvia falar do Deus de Israel. Irmãos, Elias era considerado e chamado de perturbador de Israel. Sabe por quê? Porque ele pregava a palavra, pregava o Deus verdadeiro e eles estavam lá, tudo idolatrando todos os santos que ele imaginasse. Mas Elias continuava batendo na tecla, falando do Deus verdadeiro. Ele era considerado perturbador de Israel. Será que você está perturbando o seu vizinho com a palavra de Deus? Será que você está perturbando o seu vizinho, batendo ali para que ele aceite a Jesus? Falando do amor de Deus? Elias não temia, ele sabia que ele podia ser morto. Muitos foram mortos, mas ele continuava falando do Deus verdadeiro e afrontando o idólatra que estava levantando altares para adorar outros deuses. O rei Acabe, né? Então, irmãos, sabe qual foi? Por que Deus mandou ele ali naquele dia? Eu imagino assim, se não fosse Elias junto com aquela mulher, você já pensou a tristeza daquela mulher? Ela não tinha herança, ela não tinha uma aposentadoria, ela só tinha um filho, e o filho dela ia morrer. Se Elias não estivesse lá, era só choro, porque ela ia perder o filho dela. Deus já sabia que a doença ia chegar lá no filho dela, e Deus já providenciou Elias lá naquele dia. Aleluia! Deus já providenciou a sua vitória. Deus já providenciou a sua vitória. Aleluia! Faz só o querer de Deus, faz só a vontade dele, que ele já preparou. Aleluia! E ali, irmãos, de repente o filho daquela mulher adoece e morre. E ela ficou revoltada com Elias. É assim que tu retribui todo o bem que eu te fiz? Como se Elias tivesse matado o filho dela. Não foi Elias que matou. A doença chegou e ela achou que por Elias ser um homem de Deus e ela pecar, Deus estava castigando ela, tirando o filho dela. Então ela cobrou de Elias. É assim que tu retribui todo o bem que eu te fiz? Então Elias pegou ali o filho daquela viúva, foi ali, colocou no quarto dele. Interessante, irmãos, o segredo do quarto, né? Jesus disse assim, ó: entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? E fala com teu pai em secreto, né? Aí, lá a viúva do azeite, o que Eliseu falou? Entra na tua casa, fecha a tua porta, tu e teus filhos, né? E começa a encher os vasos. Amém? Viu como no quarto fechado tem um segredo? Às vezes ele diz: Senhor, abre a porta, Senhor, abre a porta. Mas Deus faz milagre com a porta fechada. Para Deus não é impossível. E ali, irmãos, ele pegou aquele menino, entrou no quarto dele, fechou a porta, deitou sobre aquele menino, deitou de novo, e aquele menino ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, quando ele veio com
aquela mulher, ela verdadeiramente creu em Deus. Foi naquela hora que ela creu em Deus. Foi quando ela viu o filho dela ressuscitar. Ela disse: verdadeiramente tu és homem de Deus. Tu és profeta de Deus. E ela creu em Deus. Amém? Então, irmão, nós sabemos que foi grande duas provisões. Foi a provisão do alimento que aquela mulher necessitava com o filho e a ressurreição do filho. Porque nós vemos, né, ali dois grandes milagres. Ali nós vemos a morte duas vezes se transformar em vida, em esperança. Aleluia! Porque eles iam morrer de fome. Deus multiplicou, não morreu. Aí veio a doença, o menino morreu. Elias orou e ressuscitou. Duas vezes a morte foi vencida. Duas vezes a morte foi vencida na vida daquela viúva. Para a glória de Deus, para que ela cresça em Deus. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos orar com fé, sabe por quê? Irmãos, eu muitas vezes, eu tinha um grupo de visitadoras toda terça-feira. Nós orávamos nos lares com pessoas que estavam afastadas, que estavam doentes, com problemas, tribulação. Nós jejuávamos, todas as visitadoras nós íamos. Irmãos, Deus curou de câncer, Deus salvou família, Deus fez grandes milagres. Sabe por quê, irmãos? É tão maravilhoso. Você ora por uma pessoa ali, aí mais tarde a pessoa está na igreja, curado. Irmão, isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso é maravilhoso. Então, os meus ex-patrões, eles eram idólatras. E eles não permitiam muito falar de Jesus. Eu deixei de trabalhar lá. E Deus mandava eu voltar, e mandava eu voltar, e eu voltei. Trabalhava 2 dias lá, segunda e sexta. Então Deus me mostrou assim o portão todo aberto. Eu disse: por que esse portão está aberto? Porque esse portão nunca fica aberto. E Deus falou: é para tu entrar. Eu tive que voltar para lá. Fui lá fazer uma visita e falar algo que Deus tinha mostrado com o filho dela. E ela disse assim: volta para cá, volta por favor, que meu filho está usando droga. Eu não quero nem que você fale o que eu falei não, mas volta para cá. Ele me considerava como uma mãe. Ainda hoje ele me chama minha segunda mãe. Eu vi eles crescer. E ali, irmã, eu voltei para aquela casa ali. Agora, quando eu voltei, eu consegui falar do amor de Deus, você entendeu? Às vezes Deus cria a situação para poder você falar. Quando Ele tem plano na vida de uma pessoa, irmãos, Ele dá um jeitinho dele. E lá naquele monte, irmãs, às vezes eu ia limpar e um santo caía, quebrava o pescoço. Antônia, foi tudo que quebrou meu santo, porque foi crente. Eu dizia: não foi. Ele caiu e se quebrou. Aí ela colocou tudo dentro de uma cesta assim, colocou uma vela de 7 dias no meio ali, para os bichinhos ficarem protegidos, não cair mais e se quebrar. Aí eu fui falando de Jesus, sabe? Fui falando. Aí o marido dela estava no hospital e disse: Antônia, minha família está tudo distante. Eu estou contando isso aqui para vocês verem como quando a gente busca Deus com compromisso, que Deus faz milagre onde você vai, você ganha aquela pessoa sem você pregar o evangelho. Porque não vê nada na sua vida, é mais difícil você vai pregar, a pessoa, né, receber. E ali, irmã, ela disse assim: Antônia, faz uma promessa aí com Deus Santo, porque meu marido está aberto desde 9 horas da manhã, já era 2 da tarde. Não pode fechar porque está com uma mina dentro de intestino, dentro sangrando. Aí eu falei: o meu santo é Jesus. E eu não faço promessa, eu faço oração. Ela disse: pois então faz aí uma oração, pelo amor de Deus, que eu estou em tempo de morrer aqui. Eu fiz a oração, irmãos, ali. 1 hora depois ela ligou: Antônia, estancou o sangue, já estão fechando meu marido. Ele estava fazendo para a glória de Deus. Ela disse que ele estava sendo operado de uma úlcera no estômago. Passou. Aí tudo dizia: Antônia, ora pelo meu filho, ora pelo meu marido, ora por isso. Sabe? A coisa mudou. Aí eu fui falando de Jesus, dei uma Bíblia de presente para ela, que ela tinha Bíblia católica, é mais complicada. Tem a mesma palavra, né? Mas é mais difícil de entender. Dei uma Bíblia para ela. Aí o esposo dela, 10 anos depois, ele adoeceu de novo. Foi para o hospital, fez uma cirurgia do fígado, tirou um pedaço do fígado.
eu estava na Santa Ceia quando o menino chegou e disse assim: Antônia, meu pai pediu por favor que fosse orar por ele, que ele está na CTI e ele fez a cirurgia do fígado e teve o começo do infarto. No começo do infarto você tem, o sangue tem que circular, né? E tinha que coagular porque fez a cirurgia. Então não precisava de uma coisa e uma prejudicava a outra. E o médico não garantiu nada. Aí eu disse: tudo bem, espera comigo, só terminar, deixa eu cear que eu vou. Eu ceei e fui. Fui conversando com ele no caminho, cheguei lá, todo mundo desesperado ali. Eu entrei, ele tentando falar: não fale não, que o senhor fica mais cansado. Eu vou orar pelo senhor, o senhor crê que Jesus cura? Ele fez só assim. Aí eu orei por ele: não pode ficar muito tempo ali nem conversando. Eu saí, fui com a filha dele, eu disse: olha, não faça oração para santo nem acenda a vela não. Se vocês fizerem, Deus não vai curar seu pai, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Aí ela foi e disse assim: tudo bem, Antônia, mas me mostra na Bíblia que não tem santo? Eu disse: tudo bem. Pesquisei a Bíblia até de madrugada. Antigamente era difícil, né? Não tinha esses aparelhos que a gente vai lá no Google e acha tudo. Procurei, anotei tudo, comprei uma Bíblia. Era o aniversário dela, eu dei uma Bíblia para ela. Tá aqui, ó, você mesmo vai ler nessa Bíblia. Eu não vou ler, você mesmo vai ler. Ela leu, deixou de adoração e começou a ler a Bíblia. Glória a Deus. Irmãos, eu vim embora para cá. Ela casou e foi embora para São Paulo. E eu vim embora para cá. Quando foi um dia, eu estava saindo da igreja, estava bem aqui na porta, essa menina pega e mandou uma mensagem para mim: Antônia, eu agora sou crente. Antônia, ela chora quando ela fala comigo. Antônia, obrigado porque tu me apresentou a Deus. Olha o tempo, irmão, a palavra ficou plantada. Está escrito em Isaías que o Senhor diz: a minha palavra não voltará para mim vazia, sem fazer o que me apraz. Amém? Se você pregou, a pessoa não se converteu, preocupa não. A semente foi lançada e vai brotar, porque quem rega é Ele. É Deus. É Deus. E ali, irmão, ela chorando daquele lado, ela dizia: muito obrigado, Antônia, obrigado porque você me apresentou Deus. Hoje eu estou servindo a Deus, Antônia. E Antônia, eu comprei uma Bíblia muito bonita para mim, muito grande, mas eu não consigo entender, eu só leio aquela que você me deu. Eu ainda tenho essa Bíblia guardada e não abro mão dela. Sabe o que, irmão? Isso aqui é simplesmente a palavra do Senhor. Mas eu ainda fiz assim: Deus, eu te apresento essa Bíblia. Quando ela for ler, Senhor, fica do lado dela. Faz ela entender, Senhor, como é a tua palavra. Aí toda semana quando eu chegava lá, eu olhava, ela tinha mudado o marcador, sabe, de lugar. Está lendo, está lendo. E Deus fez a obra, irmãos, amém? Então, tantos anos, ó, eu fui para uma cidade e ela foi para outra, mas a palavra foi com ela. Então, não deixem de falar a palavra do Senhor Jesus. Não deixem de orar se alguém está enfermo, se alguém está com dificuldade, chamou você para orar, vá. Mas não vá sozinho não. Chame alguém, porque Jesus diz: vai de 2 em 2. Porque se um cair, o outro levanta. Então vá de 2 em 2. Se você estiver dentro do que manda a palavra, faz o efeito que você for fazer. Agora Deus diz, Jesus diz: vai de 2 em 2. Não, Senhor, eu vou é só. Tem tanto crente, gente. Chama o crente para ir com você. Tem coisa que é você e Deus mesmo, mas tem horas que é para você ir com alguém. Amém? Às vezes eu deixo para orar, você diz: eu não consigo orar por esse tipo de coisa e tal. Vou chamar um irmão que entende mais que eu. Nós vamos lá e a gente ora e Deus faz o milagre e a gente ganha almas para Jesus. Amém? Então, irmãos, lembre que a sua vitória já está preparada. Amém? O Senhor Jesus já preparou, porque Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que vê muito além do que você imagina. Ele já viu que você necessita daqui a um mês, daqui a um ano, e Ele já providenciou, porque Ele é Deus zeloso. Ele jamais deixa um servo seu sem suprir a necessidade dele. Ele supriu a necessidade de Elias, ali levando comida. Enquanto acabou a água, ele mandou para um lugar e lá ele abençoou a vida daquela viúva e daquele filho. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de